Uma das formas da gente homenagear Fernandópolis, que neste mês de maio está comemorando aniversário, nada melhor do que trazer fernandopolenses que fazem sucesso e projetam o nome da cidade para o mundo, né, Giovana Simioli? Com certeza, E nós temos Cabreira. um convidado especial. Muito especial. Então, faça as honras da casa. Vamos conversar com o chefe Vico Tangoda, diretamente de São Paulo. Bom dia, Vico, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Uma honra falar com vocês, falar com Fernandópolis, que eu adoro. Ô Vico, vamos começar então pelo começo da conversa. Primeiro, a gente gostaria de que você relembrasse a tua história em Fernandópolis. Você nasceu aqui e daqui até sair e se transformar nessa personalidade de renome, eu diria já mundial, né, Giovana Simioli? certeza. Renome mundial. Eu gostaria que você fizesse um resumão aí para a gente, para o fernandopolense entender aí a sua trajetória de vida. Tá. Eu nasci em 65, em Fernandópolis. Meu avô paterno, Antônio Barbieri, era o dono da sapataria Aurora. A família do meu avô inteira era daí. A da minha mãe, família Tangoda, alguns amigos, alguns familiares. E cresci em Fernandópolis. Eu creio que essa coisa gastronômica vem muito da cidade, né? Que recebe muito, que faz muita festa. Eu tenho na infância uma recordação de sempre estar celebrando alguma coisa, estar com as pessoas no churrasco. Minha casa era uma casa que recebia muito as pessoas. Me lembro das festas natalinas, as festas de Réveillon, matando os leitões, cabritos, carneiros, frangos. São recordações que não tem preço, né? Essa coisa, a minha avó Maria fazia o chouriço, né? Então a gente matava o leitão, com sangue, e fazia o chouriço. Quer dizer, são memórias que não tem. Eu vou falar aqui de coisas que eu nunca mais comi. E eu, antes da pandemia um pouquinho, 2019, se eu não me engano, estive na Espanha e na Andaluzia, que é de onde veio minha mãe, apesar de japonês assim, né? Com essa cara, meus avós eram espanhóis e os outros, a outra parte da minha mãe, japonesa. E aí estava na Andaluzia, em Sevilha, e aí tinha num bar de tapas lá um churisco, na verdade, não é churisco de... Esqueci, enfim, com arroz. E eu falei, nossa, mas vem um arroz dentro ou acompanha? Não, vem dentro. E era uma coisa que eu nunca mais tinha comido. E aí, viajando, entendi a origem do prato da minha avó Maria, né? Então, Fernandópolis, eu só trago recordações muito legais. Eu resolvi sair para estudar muito cedo. Hoje eu penso, como eu era criança, tinha 14 anos de idade, e também sou muito grato a São Paulo, que me fez, né, que me deu oportunidades, mas Fernandópolis me trouxe um conceito de receber, né, um carinho. Eu até, sábado, estava num churrasco na casa de uma amiga, aqui em São Paulo. Em São Paulo o pessoal faz churrasco e é um almoço, né? Então chega uma hora, faz as carnes com arroz, tal, não sei o quê. Uma hora você assim, não, vamos fazer um churrasco igual do interior. E a gente passa o dia comendo carne, né? Verdade. Não tem uma hora de almoço. Você convida e vai assando, e vai comendo, e toma cerveja, e bate papo, e assa um pouco mais de carne. E é um jeito muito interiorano de receber, né? Então, a gente é o que viveu, né?
Ô Vico, aqui em Fernandópolis, no período da sua infância, adolescência, você falou que saiu daqui com 14 anos, qual era a área que você morava, que você, vamos dizer assim, que era o seu espaço territorial aqui na cidade? Eu nasci no centro, na Rua Brasil, morava no fundo da sapataria Aurora. Hoje eu não sei mais o que é ali. Tem a lotérica de um lado, a gente morava no fundo. Depois eu mudei para a Avenida 10. Eu morava ali a uma quadra do CPP. Não sei se os nomes são esses aí. Continua sendo. Continua. O CPP era o meu território. Eu cresci ali no CPP, ia na Casa de Portugal. A infância mesmo era lá no tênis, né? Lá embaixo. Isso. No tênis clube. É onde eu aprendi a nadar, enfim. Aí depois construiu o CPP, era quase o clube ali a piscina de casa, né? Porque era 50 metros da minha casa e os amiguinhos, os vizinhos todos, a gente frequentava ali o clube. Além dos carnavais na Casa de Portugal, já adolescente, as matinês do tênis clube e também da Casa de Portugal. Enfim, a discoteca no tênis, né? Era discoteca? Acho que era discoteca o nome, que eu curtia muito, muito, muito. Ai, que gostoso. Ô Vico, me fala uma coisa. E como que surgiu o interesse? Você falou que o interesse pela gastronomia já era pelo receber, pelo reunir a família e tudo mais. Mas o interesse de que a gastronomia se tornasse sua profissão. Como que surgiu isso? Como você começou? Eu acho que ela fazia parte de mim mesmo. Eu nunca pensei, na verdade, em cozinhar, em trabalhar com evento, em trabalhar com festa. Isso era uma coisa que meio acontecia naturalmente. Mesmo aqui em São Paulo, na casa dos amigos, em república de estudante na época, né? A gente fazia e ninguém cozinhava absolutamente nada. E não fazia nada, a comida não era importante. Eu sempre queria fazer um patezinho, coisas muito simples, né? Mas sempre quis fazer. Aí eu estudei eletrotécnica e em determinado momento resolvi parar e montei aí em Fernandópolis com a minha mãe uma oficina de costura. Então eu morava em São Paulo, mas a gente trabalhava em Fernandópolis, então eu ficava meio indo para Fernandópolis, a gente fazia com muita dificuldade, né? Então ia, sentava na máquina, costurava, pregava botão, passava, dobrava, vinha para São Paulo, vendia, comprava tecido, voltava, produzia. Caramba! Enfim, foi uma época bem difícil, eu me recordo até hoje, que não tinha carro, então ia de ônibus clandestino, não tinha dinheiro tampouco, mas foi uma época de muito aprendizado. E foi uma coisa que foi bem por um tempo. Aí tem plano Cora, veio um momento muito difícil, e uma amiga minha aqui em São Paulo, arquiteta, virou para mim e falou: Vico, suas roupas são tão legais, mas eu posso dizer uma coisa? Você cozinha melhor do que costura. Por que você não faz alguma coisa? E eu sou grato até hoje à Lítia, porque ela é que deu um start para mim ter um olhar para a comida, né? Era uma coisa que eu fazia naturalmente, assim. E aí ela indicou uma pessoa, falou: olha, vai conversar com essa pessoa aqui, que é uma pessoa hoje fazendo uma coisa inovadora dentro de evento e tal, né? Conversar. E eu fui. E comecei a trabalhar e aprender a fazer festa, a trabalhar com festa e tal.
Na verdade, foi quase... você é um autodidata na gastronomia. A gente pode dizer assim? Sou autodidata. Fui algumas coisas aprendendo em casa. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu sempre me interessei, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de pesquisar um pouco, de ir atrás, como que isso funciona, como que é, como que não é. Então eu fui aprendendo. Aí fui trabalhando com gastronomia, e aí comecei a viajar, falava assim, não, eu quero viajar porque quero entender. E as minhas opções de viagem, de roteiro de viagem, sempre tem a ver com a cultura gastronômica do lugar. Então eu gosto de lugares que têm uma cultura gastronômica, que me acrescente alguma coisa, que eu possa ir para a rua, experimentar coisas e tal. Então isso para mim também foi importante. Assim como eu pegava, mesmo quando não tinha dinheiro nenhum, eu pegava, economizava muito e gastava um dia no melhor restaurante, num restaurante referência naquele lugar que eu estivesse. E gastava uma grana para entender o que estavam fazendo de muito bom, de muito inovador e tal. Então, era um investimento gostoso. Ô Vico, e como foi o seu primeiro trabalho como chefe? Meu primeiro trabalho como chefe é que eu não tive um primeiro trabalho assim. A coisa foi um pouco acontecendo, eles foram indo. Eu diria, eu fui aprendendo muitas coisas de evento, não é uma questão só de cozinhar, né? Eu venho de uma família de origem muito simples, e todo mundo é muito educadinho, mas muito simples. E passei a frequentar algumas das melhores casas de São Paulo. E eu precisava aprender algumas coisas, né? Eu comecei num dos primeiros eventos, aí servindo café no final do jantar com uma garrafa térmica em cima da mesa. Aí a cliente veio muito educada, muita gente falou assim, olha, Vico, tá muito bonitinho, mas eu vou te dar aqui um samovar de prata para a gente colocar. E aí eu entendi que a garrafa térmica estava ótima para minha casa, tal, mas que em algumas casas eu precisaria ter uma coisa um pouco melhor. E era coisa assim, samovar, eu não tinha a menor ideia do que é, e tenho certeza que muita gente está ouvindo também não tem. É tipo um bule que você serve o café e é de prata. Eu não tinha a menor ideia. Então, como eu disse, eu sempre fui muito curioso, sempre ouvi muito. Fiquei assim, a pessoa fazia um comentário, eu tinha ouvidos para ouvir, eu não ouvia como crítica. Eu ouvia como a pessoa me dando uma informação. Então, eu fui aprendendo muito com os meus clientes, com eventuais viagens, com saída e tal, mas fui aprendendo. Eu diria que, como chefe, você perguntou como foi a minha primeira experiência, eu comecei, eu acho que, assim, minhas grandes experiências, eu não diria a primeira, mas foi quando eu comecei a fazer Fórmula 1, né, sei lá, 19 anos atrás, 20 anos atrás, e fazer o carnaval no Rio de Janeiro. Fazia, né, o extinto Camarote da Brama, que era o mais bacana na época, com todos os artistas, com todos os famosos. Era quando o carnaval ainda tinha aquele glamour, né, aquela coisa. Foram os grandes desafios, porque mudamos de patamar, né? Eram eventos de muitos dias para 3, 4 mil pessoas por dia. E a gente tinha que servir uma comida de qualidade porque era um público exigente, e não só no quesito de sabor,
textura e tal, mas no quesito sanitário também, né, que a gente passou a ser muito fiscalizado nesse sentido, e ainda bem que eu fui muito curioso nesse sentido também. Até essa semana, agora eu tenho um projeto, não sei se a gente pode caminhar por aí, mas vou dar um toque, qualquer coisa, vocês vão e me cortam. Fica tranquilo. Eu tenho um projeto assistencial que, aliás, anteontem, dia 28, foi 4 anos, e a gente, desde o começo da pandemia, a gente começou um ano antes, 2019, mas desde o começo da pandemia a gente já doou 500 mil refeições. A gente já serviu 500 mil pessoas de graça, com tudo doado. E agora começamos uma parte desse projeto que é um projeto de qualificação. E eu comecei com o meu primeiro curso de qualificação numa comunidade aqui em São Paulo, no Jardim Imperial, justamente falando de boas práticas em manipulação de alimentos, na questão de higiene, né, de como ter um alimento mais saudável. Então isso para mim, desde o princípio, é muito importante. Foi muito importante para poder atender eventos do porte da Fórmula 1, do Carnaval, né, que até hoje a gente atende. Certo. Ô Vico, conta pra gente, você ser reconhecido hoje como banqueteiro do ano, em pelo menos 2 anos aí reconhecido como banqueteiro do ano, isso estava nos seus melhores sonhos quando ingressou aí na gastronomia? Não, eu nunca pensei. Eu nunca pensei que chegaria nesse momento. Deixa eu contar uma coisa. Esse ano a gente está concorrendo novamente. Eu peço o voto de todos os fernandopolenses, por favor. Opa, vamos. Depois você manda pra gente como faz para votar, que a gente faz questão de votar e divulgar também. Os fernandopolenses apoiando aí a campanha. Prazeres da Mesa. Prazeres da Mesa. .com.br, www.prazeresdamesa.com.br, melhores do ano. Aí procura lá a votação dos melhores do ano. E aí estamos lá. Que bacana, mais uma vez, então, parabéns. Já concorremos algumas outras, né? Tem muita gente muito legal fazendo trabalhos muito inovadores, muito criativos em São Paulo, né? Então, assim, de estar indicado, porque a indicação vem dos profissionais de gastronomia, né? Então, esse reconhecimento dos profissionais de gastronomia conosco, né, falando assim, essa pessoa faz um trabalho significativo dentro da gastronomia, dentro do mercado de eventos, para mim já é um prêmio, porque eu sempre falo, eu sempre tenho a sensação de que a gente poderia fazer melhor, de que falta alguma coisa, né, que alguém está fazendo um trabalho, nossa, aquele trabalho é demais, eu admiro muito alguns concorrentes, amigos, e eu sempre falo assim, eu acho que eu nem mereço essa indicação, mas fico muito honrado porque essas pessoas do mercado de gastronomia, esses profissionais de gastronomia, acabam fazendo essas indicações, e agora dependo de vocês também, fernandopolenses, para ver se rola. Mas se também, se não ganharmos desse ano novamente, já estou muito feliz, muito feliz. Ô Vico, você tem ainda vínculos com Fernandópolis? Qual foi a última vez que você esteve por aqui? Eu estive em Fernandópolis agora na Páscoa, por uma situação infelizmente muito triste. Meu pai faleceu e a gente foi para ir no domingo de Páscoa para fazer um enterro. Mas eu tinha estado um ano antes e tenho parentes muito queridos em Fernandópolis, pessoas que eu amo muito, e eu admiro muito Fernandópolis mesmo.
admiro as minhas raízes, sabe? Eu admiro... Não, assim, Fernandópolis, você ia pegar o gancho lá atrás quando falava de ter ido na Espanha e terra dos meus avós, não sei o quê. Essa coisa do retomar, de entender suas origens, aí de comer algumas coisas, entender por que você gosta de alguma coisa, por que aquele gosto em função da sua cultura, do seu crescimento, para mim é uma coisa muito importante. E Fernandópolis, que foi a minha história, né? Assim, apesar de uma parte da adolescência eu já não estar, mas óbvio que a gente, quando está estudando, você passa 8, 10 meses fora e 2 meses, 3 meses em Fernandópolis. Então as férias, as festas, os amigos, as noitadas, os bailes, as canjas, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que depois ia tomar canja na avenida, que eram deliciosas, né? Você vê que a minha memória sempre é gustativa, né? Tudo eu sempre vou lembrando da comida. Me lembro do Bauru, do Tio Murari. Não, é muito antigo isso, né? Estou tendo uma idade, mas tinha um Bauru ali na Brasilândia, maravilhoso, era uma delícia. Então tem algumas histórias. Ô, Giovana, Oi. A gente ficaria 2 dias aqui conversando com o Vico, né? Ouvindo as histórias. Ô, Vico, você falou que visitou recentemente Fernandópolis, não numa situação muito bacana, com certeza, mas não sei se você pôde perceber, a cidade cresceu muito nessa questão gastronômica, né? Aqui na região, hoje, eu acredito que nós perdemos apenas para São José do Rio Preto e olhe lá. Então, nós temos bons restaurantes, nós temos bons lugares para comer, nós comemos muito bem aqui, digamos assim, né? E o que você diria para esses chefes aqui da cidade de Fernandópolis, para os proprietários de restaurante? Qual a dica que você daria como um chefe que conseguiu aí trilhar uma carreira de tanto sucesso aí na capital paulista? Sabe que sempre que eu vou, me admiro muito, a gente acaba indo sempre correndo, né? E comendo muito, mas eu acho que em Fernandópolis a gente come muito, muito bem e muito barato, né? Eu sempre acho a comida super barata mesmo. E muito boa, coisas de interior mesmo, né? Uma coisa de mãe, assim. Eu acho que o caminho é isso tudo que eu tenho agora, que é procurar sempre se aprimorar, e um pouco mais fundo do que uma simples receita, né? O que acontecia para mim? Quando aprendi uma receita, eu queria entender por que a receita acontecia daquele jeito. Por que o nhoque, quando eu coloco a farinha e mexo muito, a massa fica mal, eu preciso colocar mais farinha e fica um nhoque pesado. Por que eu preciso fazer um nhoque mole? A gente mole não é a palavra, mas empiricamente todo mundo fala, né? Coloca um pouquinho, só mistura e tal, né? E eu sempre tive a curiosidade de ir atrás, de saber, mas por que e se eu mexer, né? Hoje eu sei que se eu mexer a farinha de trigo, eu ativo o glúten, que para o pão é interessante eu ter aquela massa elástica, mas para o nhoque eu não posso ter aquela massa elástica. Então, eu acho que essa busca pelo saber, não saber executar uma receita, mas a busca pelo saber o porquê das coisas, te torna efetivamente um chefe cozinheiro, né? Você pode executar qualquer coisa, independente de ter ou não uma receita na mão, porque você sabe como o ingrediente vai se comportar em determinada situação. Então, a minha dica é procurar conhecimento.
Tá certo. Ô, Vico, nós vamos nos despedir aqui desse bate-papo, que é o primeiro aqui pela Rádio Difusora, e nós vamos mostrar para você, porque você sabe que hoje o rádio também já virou uma nova tecnologia. Nós estamos conversando aqui e nos vendo, né? E nos vendo. É quase que um rádio TV. Então nós temos uma câmera aqui no alto da torre da Radiodifusora, no centro da cidade. Legal. E nós vamos mostrar para você aí, dar um passeio com a nossa câmera por Fernandópolis, que você está vendo aí. Está muito grande Fernandópolis mesmo, né? É verdade. E você vê aí a Avenida Expedicionários, né? A avenida de muitas paqueras aí, né, Vico? O point da nossa cidade, né? Mas então, cresceu para todos os lados, né? Para todos os lados, Vico. Então você vê aí esse passeio de 360 graus, né? Imagem ao vivo nesse momento. Está nublado aqui, aí em São Paulo está chovendo também ou não? Aqui não está chovendo, mas está nublado e friozinho. Muito bem. Agora nós vamos passar ali pela praça central da cidade, a igreja, né? E vendo aí toda a cidade de Fernandópolis, né? O antigo hotel, Sótão Hotel ali no centro da cidade. Olha só. Olha o CPP lá, para aí, Arthur. Dá um zoom no CPP dá um zoom aí para ele matar a saudade. Do lado do edifício 22 de maio ali, o Arthur. Para ele pegando exatamente ali. Olha lá nessa cobertura. Hoje tem a quadra ali, aquela igreja, né, que você conhece. Dá para ver até uma beiradinha ali aí. Eu morava ali na 10. Exato. Ali na rua ali na rua dos cachorro-quentes. Isso, na praça. É uma delícia. Como eu posso esquecer? Aí. Você morava exatamente nesse quarteirão aí, dessas palmeiras aí. Ô Vico, que prazer e que honra a gente ter você aqui participando do nosso programa, contando um pouco da sua história, relembrando a sua raiz, como você disse, e a gente tem sempre, eu até perguntaria, você é mais japonês ou mais espanhol? Eu sou muito dos dois. Muito dos dois. Então vamos ficar. Você é muito fernandopolense, pronto. Sou muito fernandopolense. E a gente gostaria de agradecer muito a sua gentileza de abrir um espaço na sua agenda que é famoso, né, Giovana? Não é? Então, foi uma honra. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo, um pouco de saudade de Fernandópolis. É uma cidade tão acolhedora, com pessoas tão queridas, né? Esse calor do interior de Fernandópolis você não encontra, né? É demais. Com certeza. E a gente vai voltar a se falar em breve, eu tenho certeza, viu? Para contar mais histórias aqui pra gente. E divulguem a votação da Prazeres da Mesa. Ajuda, Vico. Pode deixar. Nós vamos fazer uma campanha aqui. Hashtag Vico Tangoda. É isso aí. Manda o link para mim que a gente compartilha aqui com a galera. Muito obrigado. Ô Vico, para Fernandopolense que vai a São Paulo aí, quer, digamos, saborear a comida do chefe Vico Tangoda, onde que vai? Puxa vida, a gente trabalha basicamente com evento, né? Mas eu tenho uma TRI, que é a Moma Deli Gourmet, momadeligourmet.com.br, e a gente vende algumas comidas prontas e comidas congeladas a vácuo, numa técnica hoje moderna que se chama de sous vide, né? Paradas a vácuo. Então elas ficam muito fresquinhas. E o nosso prato mais famoso é um arroz de pato, que é mais ou menos similar à caminhada aí, que também era mais. Eu andei xeretando já no Instagram, fiquei com vontade, viu? Dia que eu estiver em São Paulo, acho que eu vou lá nessa rotisserie conhecer. Aí me manda uma mensagem que eu faço questão de estar. Combinado, então, Vico. Vico, um abraço para vocês. Continue fazendo sucesso e esperamos noticiar aqui que você, pelo 3º ano, está sendo eleito aí o banqueteiro do ano. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade e pelo carinho de todos vocês. Um beijo, Vico. Obrigada.